Essa coroa sempre foi sua. Só faltava lembrar. Escute a mensagem de hoje e se inscreva no canal. Seja a rainha que você já é. Você já se olhou no espelho e teve medo do que viu? Não tô falando de rugas, manchas ou olheiras. Tô falando do olhar, do vazio, do reflexo que parece perguntar: cadê você? Um dia eu também fugi do espelho. Até que ele me obrigou a encarar o que ninguém vê. E foi nesse encontro, de 60 segundos, que eu descobri um segredo. Um segredo simples, que parece bobo, mas salvou minha vida. E talvez esteja prestes a salvar a sua também. Mas antes de te contar, comenta aqui. De qual cidade você me assiste? E fica até o fim, porque esse vídeo não é sobre mim. É sobre você. E sobre o que ainda dá tempo de recuperar. Era 5h47 da manhã quando o alarme tocou, mas eu não levantei. Fiquei olhando para o teto, contando as rachaduras, tentando convencer meu corpo a sair da cama. Não era preguiça. Era exaustão de existir. Cada dia parecia um cópia cinza do anterior. Eu ia trabalhar, sorria para os outros, cumpria prazos. Mas por dentro, eu já tinha desistido. Comecei a evitar espelhos. Era doloroso demais ver meus olhos apagados. Evitava encontros, espelhos e aniversários. A vida estava passando, e eu? Eu estava estagnado. Era 5h47 da manhã quando o alarme tocou. Mas eu não levantei. Fiquei olhando para o teto, contando as rachaduras, tentando convencer meu corpo a sair da cama. Não era preguiça. Era exaustão de existir. Cada dia parecia uma cópia cinza do anterior. Eu ia trabalhar, sorria para os outros, cumpria prazos. Mas por dentro, eu já tinha desistido. Comecei a evitar espelhos. Era doloroso demais ver meus olhos apagados. Evitava encontros, espelhos e aniversários. A vida estava passando. E eu? Eu estava estagnado. Um tipo de morte silenciosa, invisível para os outros, mas gritante por dentro. Teve um dia que eu estava na fila da farmácia e uma mulher deixou cair um espelho de bolso. Eu peguei e, sem pensar, olhei meu reflexo. Me assustei. Parecia que fazia meses que eu não via meu rosto de verdade. Me olhei e senti algo que não esperava. Vergonha. Não vergonha de estar mal, mas vergonha de ter me abandonado. O rosto que eu via não era só cansado, era esquecido. Como se eu tivesse deixado minha própria existência jogada num canto qualquer. Foi um choque, e choques às vezes despertam coisas. Pela primeira vez em muito tempo tive vontade de perguntar: por que você parou de se importar com você mesmo? Aquela pergunta ecoou. E como uma semente em terra seca, começou ali, naquele espelho quebrado, o início de uma mudança silenciosa. Naquela noite, algo me incomodava, como um zunido na cabeça. Abri o Google e digitei: como sair da apatia emocional. Apareceu um vídeo. Um homem dizia: pegue o celular, olhe nos seus olhos no espelho e diga: hoje eu escolho me tratar como alguém importante. Parece ridículo, né? Eu ri. Fechei o vídeo. Mas no dia seguinte, ainda com aquela frase na mente, fui até o banheiro. Me olhei e falei, baixinho: hoje eu escolho me tratar como alguém importante. Foi esquisito, quase patético. Mas alguma coisa mexeu. Era como se uma faísca tivesse se acendido, quase imperceptível. Mas real. Uma parte esquecida dentro de mim respondeu. Fiz isso por 7 dias. Depois 14. Depois 30. Não era milagre. Mas era movimento. E movimento, por menor que seja, é resistência à paralisia. Aos poucos, eu não só me via, mas me reconhecia. Comecei a comer melhor, dormir mais, falar não para coisas que me machucavam. Percebi que o espelho não era um vilão. Era só um reflexo. O problema não era ele. Era o abandono diário de mim mesmo. E ali, diante do espelho, fui reconstruindo uma história.
Uma nova narrativa. Não com grandes gestos, mas com pequenos compromissos diários. Como quem rega uma planta. Devagar, constante e com fé de que um dia floresce. No terceiro mês, uma colega do trabalho me chamou num canto. O que você tá fazendo? Tá com um brilho diferente. Brilho. Eu não ouvia essa palavra ligada a mim desde a adolescência, mas ela estava certa. Alguma coisa em mim estava voltando. Alguma coisa que o mundo percebia. Eu não precisei gritar por respeito. Eu apenas comecei a me respeitar e o mundo respondeu. Parece mágica, mas é lógica emocional. Quando você se trata como prioridade, o universo escuta. Comecei a andar mais ereto, falar com mais presença, escolher com mais coragem. Uma pesquisa do Instituto de Psicologia Aplicada mostrou que pessoas que mantêm rituais diários de afirmações positivas têm 38% mais chances de sair de quadros leves de depressão. Mas para mim não era número. Era vida pulsando. Comecei a registrar meu rosto todo dia. Um vídeo de 1 minuto, sempre com a mesma frase. No começo era automático, mas depois virou ritual. Fui vendo minha postura mudar. Os olhos mais vivos, o rosto mais leve. A vida começava a me caber de novo. E o mais incrível, as pessoas começaram a me procurar. Perguntar o que eu fazia. E eu dizia, 1 minuto por dia, só isso. 1 minuto de respeito diante do espelho. E era verdade. Não custava nada. Mas me devolvia tudo. Mas a vida não é uma linha reta. Teve um dia em que tudo voltou. O medo, a angústia, o vácuo no peito. Um telefonema trouxe notícias que me quebraram por dentro. Sentei no chão do banheiro e chorei como uma criança. Não conseguia dizer nada, nem a frase, nem olhar para mim. Foram 4 dias de silêncio. 4 dias sem espelho. 4 dias lembrando como era fácil escorregar de volta. A dor tem um jeito cruel de nos fazer esquecer o progresso. De nos convencer que nada mudou, que sempre fomos assim, frágeis, insuficientes. Mas no 5º dia, recebi uma mensagem de um seguidor. Vi seus vídeos, comecei a repetir a frase também. Salvou minha vida. Eu desabei. Porque naquele momento percebi. Não era só sobre mim. Era sobre todos que, em algum ponto da vida, esqueceram que merecem se amar. Levantei. Me aproximei do espelho, ainda com os olhos inchados. E disse, hoje eu me respeito, mesmo quando não sinto forças para isso. Foi fraco, trêmulo, mas foi real. E às vezes, é só isso que a gente precisa. Um fio de voz para puxar o resto da alma. Não voltei igual. Voltei mais humano. Mais consciente de que a cura não é um destino, mas um processo. E que até o mais forte pode cair, contanto que escolha levantar com gentileza. Hoje, mais de 280 pessoas comentam todos os dias no meu vídeo. Hoje eu me respeito. Tem gente de Manaus, Lisboa, Porto Alegre, Chicago, Maputo. Pessoas que nunca se viram, mas compartilham um mesmo ritual secreto. 1 minuto diante do espelho. É como uma oração silenciosa. Uma corrente invisível. Uma revolução feita de olhares sinceros e palavras simples. E tudo começou com um momento de desespero. Hoje, virou esperança compartilhada. Um código entre sobreviventes. Se você acha que autoestima é um dom, você tá enganado. É um treino. E começa com uma escolha. Todos os dias. Não importa de onde você vem, nem o que já viveu. A decisão de se tratar com respeito é sempre possível. Olhe para você. Respire fundo. E diga, hoje eu escolho me tratar como alguém importante. Isso muda tudo. Isso cura. E o mais bonito, é contagiante, porque amor próprio, quando nasce de verdade, se espalha. Se você chegou até aqui, o espelho também tá te chamando. Você só precisa responder. Comenta aqui embaixo. Hoje eu me respeito. E se esse vídeo te tocou, não ignora. Compartilha com alguém que também merece voltar a se enxergar. E se inscreve no canal, mas só se tiver coragem
de se amar de verdade. Gostou do vídeo de hoje? Sentiu sua autoestima se elevar, nem que seja um pouquinho? Então se inscreve no canal para receber mais mensagens como essa todos os dias.